vos agradecer as mensagens tão gentis, tão generosas que deixaram nos comentários. Como devem calcular, para pessoas que, como eu, publicam vídeos na internet, essas mensagens aquecem-nos a alma e são a melhor recompensa que nós podemos ter para aquilo que fazemos. Antes de avançarmos para a finalização do nosso quilt de outono, há 2 ou 3 assuntos que eu queria abordar e começo por uma dúvida que alguém me levantou. Como é que eu acolchoava quilts grandes na máquina doméstica? E a minha resposta é, eu não acolchoo quilts grandes na máquina doméstica. O maior que eu já acolchoei foi um com 1,40 m por aí de largo e um pouco mais comprido, porque era para uma cama de rapaz, e deu-me uma trabalheira que eu não esqueço mais. Eu tenho aqui um quilt muito antigo, que foi a minha mãe que fez para a minha filha, e vou-vos explicar e vou deixar-vos ver as dificuldades que uma coisa deste tamanho pode levantar. Ora bem, este já está acolchoado, foi acolchoado à mão pela minha mãe, mas eu vou fazer de conta que vou acolchoá-lo aqui. Nós temos que imaginar que isto é um retângulo, obviamente, e que ele está dividido em 4 quartos. E vamos acolchoar esta parte, depois esta, depois esta, depois esta. Ou seja, pelo menos 1/4 do quilt tem que caber aqui debaixo. Ora bem, portanto, nós vamos colocar isto aqui até chegarmos aí, só um pouco mais se pudermos, e vamos ter que fazer aqui um armónio, uma concertina aqui deste lado, ou então há pessoas que também fazem assim, fazer um rolo assim, para isto caber aqui tudo baixo. Este também não pode ficar pendurado na mesa porque vai pesar, aliás, isso é um fator com que nós temos que contar. Isto pesa, por exemplo, esta parte às vezes até podemos pôr assim em cima do ombro para não ficar a pesar para baixo, porque nós vamos trabalhar com a máquina solta, nós é que vamos fazer andar isto, e este peso é complicado de gerir, portanto, e depois nós temos que voltar isto em várias direções, porque há uma folha aqui que tem que ser acolchoada. Se nós pararmos, por qualquer razão, paramos isto para mudar de direção, qualquer coisa assim, quando retomamos o trabalho, muitas vezes acontece que com o peso do quilt, o ponto, em vez de sair naquele sítio, isto escorrega e vai sair mais adiante. Portanto, não é fácil de gerir. Como é que isto se contorna? Como é que este problema se contorna? Das duas, uma. Ou acolchoam à mão, ou fazemos o quilt segundo uma técnica diferente, que se chama Quilt as you go, ou seja, acolchoar à medida que vamos andando, em que fazemos o quilt bloco a bloco e acolchoamos cada bloco individualmente, e depois no fim unimos com umas tiras, segundo uma técnica que eu hei de ensinar aqui mais tarde. Estava a ver se tinha o microfone posto. Pronto, em relação a isto, estamos conversados. O segundo assunto que eu queria abordar aqui é a questão dos desenhos. Já várias pessoas me perguntaram como é que podem obter os desenhos que eu faço aqui. Os desenhos que faço aqui são muito espontâneos, são pensados na altura, recorrendo àquilo que está à minha volta, inspirando-me naquilo que está à minha volta. No caso deste quilt outono, por exemplo, aquele pássaro é um pássaro que nesta altura do ano aparece aqui no jardim. Aparece assim um dia ou dois e depois deixo eu ver. Eu procurei na internet, arranjei imagens, copiei à vista um pássaro, mas quem não souber ou não conseguir copiar à vista, provavelmente pode pôr um papel transparente no ecrã do computador e copiar o contorno. Para as folhas, eu fui ao jardim e trouxe 2 folhas de videira de 2 tamanhos diferentes. Cheguei cá acima, desenhei o contorno numa folha de papel à volta das folhinhas e usei-os na composição. Em relação às abóboras, bom, há imagens de abóboras por todo o lado. Eu este ano fiz uma tentativa de as ter aqui na horta, mas não consegui. As abelhas não fizeram o seu trabalho e
eu tive umas amostras de abóboras que depois acabaram por murchar e morrer e pronto, espero que para o ano a coisa corra melhor. Mas pronto, é assim que nós temos que nos habituar a trabalhar, inspirar-nos naquilo que está à nossa volta e tentar arranjar desenhos na internet, não os desenhos completos, porque isso esses pertencem a outras pessoas e nós devemos procurar fazer os nossos próprios desenhos, mas o desenho de um pássaro, de uma folha, de um fruto, de um tronco, de uma árvore e ir trabalhando, fazendo as nossas composições com esses desenhos. E pronto, eu penso que em relação a notas iniciais é tudo e agora vamos passar ao trabalho, vamos finalizar o nosso quilt de outono. Temos aqui o painel já todo pronto a aplicar no tecido de base. Eu fiz uma bainha, portanto virei para dentro 1 centímetro mais ou menos, 1,5 centímetros, passei aqui um pequeno alinhavo para segurar, vinquei com o ferro e agora vamos aplicar este painel sobre o tecido de base. Vamos marcar o meio. Vinca mesmo assim com o dedo. Vamos marcar o meio do painel. Fazer um vinco com o dedo também. E vamos fazer coincidir o meio de um com o meio do outro. Isto depois, se houver alguma pequena diferença, acerta-se ali de lado. Portanto, o que vou fazer agora é passar um zigue-zague, vou passar um linhavo primeiro para pregar o painel à parte de trás, passar um zigue-zague, depois vamos recortar esta parte aqui do meio, recortamos e sai fora, para não ficar muito espesso, e depois vamos acrescentar esta barra por baixo.
Pronto, e agora vamos pregar esta barra aqui em baixo, vamos pregá-la ao painel principal. Vamos fazer a nossa sanduíche. Este é o tecido que eu vou usar na traseira do quilt. Como eu não tinha um pedaço de tecido inteiro, fiz uma coisa que é habitual fazer, que é unir dois pedaços, e fui buscar uma barra àquele tecido que usei na frente do quilt para lhe dar alguma graça e para acrescentar um bocado à peça, um bocado de tecido à peça. Vamos pôr o direito para baixo, vamos pôr aqui o enchimento, alisar. E vamos pôr o painel em cima. Agora, nós já falámos nisso em vídeos anteriores. Há três possibilidades. Ou spray para fazer aderir umas partes às outras, umas camadas às outras, ou um alinhavo, ou estes alfinetes dama curvos para prender as camadas umas às outras. Alisar bem. Vamos começar a colocar os alfinetes partindo do centro do trabalho para a periferia. Convém sempre deixar uma margem de enchimento e do tecido da traseira para além do tecido do quilt principal. O quilt está praticamente terminado, já rematámos as pontas à frente e atrás e agora vamos colocar o debrum e vamos ao mesmo tempo colocar aqui nos cantos dois triângulos para depois enfiarmos aqui uma régua de madeira para pendurar na parede, caso seja essa a finalidade que se queira dar a isto. Qualquer destes processos eu já expliquei em vídeos anteriores, por isso agora filmo de seguida, só para relembrar, e se alguém tiver dúvidas terá que ir a esses vídeos anteriores ver em mais pormenor.
Temos então aqui o quilt pronto. A forma como eu acolchoei isto foi, eu limitei-me a fazer um pesponto à volta de cada um destes elementos e depois aqui nesta parte fiz pespontos oblíquos e cruzados. Nem sequer usei uma caneta para marcar porque limitei-me a seguir aqui as riscas do próprio tecido. Em relação a estas bolsinhas que eu ponho aqui para depois, mais tarde, segurar uma régua para manter isto direito e se poder pendurar, eu poderia, em vez destes bolsinhos, pôr umas alças aqui e enfiar um varão de madeira ou um tronco ou uma coisa qualquer. Eu prefiro fazer assim porque se nós quisermos ter isto em cima de um móvel, portanto na horizontal, em cima de um móvel, de uma arca, de um aparador, as alças não se veem. Se quisermos pendurar na parede, temos aqui os bolsinhos para colocar a tal régua. Agora, uma última coisa. Portanto, eu tive estas sobras deste tecido de fundo e quando acabei de fazer este quilt outono, por acaso dei ali uma volta aos tecidos por causa de uma pequena arrumação que tive de fazer e descobri estes quadrados que tenho ali e que têm pelo menos uns 10 anos na minha mão. Isto era um tecido a metro, mas que tinha vários quadrados com chávenas e bulos. Eu separei-os para fazer algum dia alguma coisa, só que nunca mais me surgia uma ideia para aproveitar isto. E então, quando olhei para isto e de repente me lembrei que tinha isto, na minha cabeça fez-se o casamento perfeito. Eu acho que fica rapidamente. Cozi estas tiras à volta deste quadrado e agora estou a acolchoar à mão. Podia ter acolchoado à máquina, era mais rápido, mas preferi fazê-lo à mão no serão e agora pronto, é só criar um acolchamento também aqui à volta. Ainda tenho que pensar bem como é que vou fazer e pôr o dobrum, terminar. Isto para vos dizer que às vezes a solução para um determinado tecido, primeiro, nós temos o hábito, e eu conheço muita gente assim, temos o hábito de chegar à loja, ai que tecido tão bonito, e compramos, e gostamos daquilo, e compramos, e gostamos do outro, e trazemos. O aconselhável não é isso. O aconselhável é nós irmos à loja e comprarmos apenas aquilo que necessitamos para um determinado projeto. Mas, às vezes, não conseguimos resistir e às vezes até compensa trazer coisas dessas porque as ideias podem vir mais tarde, como aconteceu aqui. Portanto, nós podemos ter esses tecidos em casa durante anos, como aconteceu com este quadrado, e de repente surge a solução para aquilo. Portanto, se têm coisas antigas em casa, volta e meia, dê uma remexida e vejam se conseguem encontrar alguma solução, porque ela pode não surgir logo, mas de repente ela aparece vinda do nada. Portanto, e isto vale também para os trabalhos que nós temos começados e dos quais nos desgostamos. Um dia mais tarde vamos arranjar maneira de dar a melhor solução àquilo e de criar uma peça mais bonita do que aquela que estávamos a prever. E pronto, por hoje é tudo. Eu espero que fiquem bem, tenham cuidado com as gripes, elas andam aí. E pronto, eu vou procurar fazer mais um vídeo em breve, provavelmente com temas de Natal, vamos ver. Houve uma senhora que me pediu para eu fazer panos de louça, panos para a cozinha, com motivos natalícios. Eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E pronto, por hoje é tudo. Beijinhos a todas e mais uma vez obrigada pelos vossos comentários. Beijinhos.